Um bom dia a todos. Um ótimo domingo para todas as famílias da Terra. Eu quero fazer um comentário aqui rápido sobre aquele vídeo que eu postei sobre crianças pregarem na igreja e um rapaz assistiu, nem comentou, nem curtiu, nem nada. Fez certo, porque ele não concorda. E ele resolveu fazer um vídeo para refutar o meu vídeo, dizendo que ele ia mostrar teologicamente, biblicamente, porque ele é um amante das escrituras. E aí eu fiquei um pouco assim, um pouco receoso, falei, ih, rapaz, o rapaz vai me detonar aí. Ele não citou meu nome, evidentemente, mas ele deixou bem claro. Eu não ia responder não, porque eu achei o pensamento muito infantil. Eu acho que nem era para ele estar pregando ainda. Ele disse que começou a pregar, não sei se foi com 9 anos, foi com 10 e tal, e aí ele queria fugir e tal, e aí Deus pegou ele, trouxe na marra, porque o profeta falou que ou ele vinha por amor ou pela dor. Se ele não fosse pregar normalmente, ele ia pregar na cadeira de rodas. Eu já falei isso aí, irmão. Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês: ninguém vem pela dor. A dor nunca chamou ninguém para salvação. Deus pode usar a dor, pode usar as circunstâncias, pode usar qualquer problema, qualquer crise. Mas se não fosse o amor, ninguém ia a Deus. Então o fundamento do nosso chamado nesse aspecto é sempre o amor. Ninguém nunca vai pela dor. Eu já vi pessoas morrerem numa cama, chorando e gritando e se esperneando e gemendo e rejeitando Cristo. Porque se não for o amor que quebrante nossos corações, ninguém vai. Então, mas aí eu não ia refutar, mas porque não vale a pena, irmão. Deixa eu te falar, não vale a pena ficar um refutando o outro, refutando o outro. Não, isso aí é para quem não tem o que fazer. O mundo tá aí pra gente evangelizar e a gente quer ficar mostrando quem é o melhor, né, nas redes sociais. Mas eu acessei meu Facebook e aí eu encontrei uma verdadeira pérola. O rapaz postou uma frase lá, se eu não me engano, do Ageu Magalhães. Se eu não me engano, eu até compartilhei. Depois eu vou verificar. Mas seja lá de quem for, o mérito é certo. A postagem dizia assim: quando você ataca uma ideia e alguém refuta aquela ideia com ataques pessoais e ofensivos, é porque você não atacou simplesmente uma ideia. Você atacou um ídolo. Quando você ataca a ideia, a pessoa vai lá e responde a sua ideia de modo educado, de modo fraternal, com urbanidade, com respeito. Mas quando você ataca um ídolo, o cara volta lá e te espedaça, porque ele não consegue conviver com aquele ataque ao ídolo dele. Entendeu? Então, aí o rapaz postou um vídeo, falou assim: vamos aqui abrir a Bíblia. Eu não vou nem abrir a Bíblia, ó. Eu tenho respeito pela palavra de Deus, mas eu não vou abrir a Bíblia. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu espero que vocês nunca mais tirem isso da mente. Nunca mais. Deus nos deu a Bíblia, Bíblia, a palavra de Deus, a palavra dele. Não foi para a gente ficar tirando versículo para comprovar alguma coisa. Deus nos deu a Bíblia para a gente entender toda a história. Aí é a história de Deus.
Contém história de Abraão? Contém. Contém a história de Abraão, contém a história de Moisés, contém a história de Adão, contém a história de Jacó, contém a história da criação, contém a história de Paulo, né, de forma bem resumida. Contém histórias, contém doutrinas, contém ensinamentos, contém coisas maravilhosíssimas. Mas, no entanto, a Bíblia não é um livro de doutrina. A Bíblia não é um livro de histórias de alguns personagens. A Bíblia não é um livro para ser usado dessa forma, porque a Bíblia é a história de Deus. É a história de Deus, não é a história de Abraão. É a história de Deus. Como Deus se revelou, como Deus criou, como Deus providenciou a redenção, como Deus agiu com os patriarcas, como Deus agiu com os judeus, como Deus agiu através de Cristo, e como Ele está agindo agora através de Cristo, como Ele agirá em relação a Israel, em relação à igreja, em relação aos gentios, como Ele concluirá toda a história. O final é Apocalipse. O começo é Gênesis e o fim é Apocalipse. Mas aí é a história de Deus. Então, às vezes, eu digo assim, irmãos, para com esse negócio de decorar versículos. Para com esse negócio de decorar versículos. Ah, por quê? É errado? Não, não é errado. Tem até quem recomende, e é bom mesmo, porque as pessoas que recomendam dizem assim, não, é porque eles dizem assim, porque às vezes você está numa situação difícil, num problema difícil e tal, alguma coisa assim, e aquele versículo vem na sua mente, e ali, né, te dá um alívio. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso aí virou uma doença praticamente incurável. E as pessoas, elas pegam versículos isolados da Bíblia para provarem a própria ideia que elas formularam na mente. Os versículos da Bíblia servem para provar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo aqui. Não serve para provar a minha ideia, a minha concepção de mundo, a minha visão de mundo. Isso é altamente pecaminoso, é altamente ímpio. Você usar a Bíblia de modo orgulhoso, às vezes, para vencer um debate, para mostrar que o outro está errado, para mostrar que ele está certo, para mostrar que ele é o sabidão, para mostrar que ele é só ele que conhece as Escrituras. Mas, na verdade, esse negócio de versículo por versículo, isso aí nem existia no começo. Se você ler lá, começar a ler em Mateus, começar a ler o Novo Testamento lá em Mateus, e depois dar continuidade até o Apocalipse, você vai ver as citações que existem, que os apóstolos e demais escritores do Novo Testamento fizeram. Eles não dizem assim, Jeremias capítulo 5, versículo 18. Não sei nem se existe, né? Eu sei que existe Jeremias capítulo 5. Às vezes tem os capítulos que tem menos versículos. Mas eles diziam assim, está escrito. Assim como disse o profeta. Tem algumas passagens que a pessoa cita, né, o profeta. Mas a maioria não cita o nome do profeta, nem o livro. Está escrito. Disse Moisés. Moisés falou. Moisés falou aonde? Moisés falou no Pentateuco. Nos primeiros cinco livros. Um amigo meu foi pregar numa igreja lá, ele não sabia ler. Aí ele chegou, aí eu estava com outro amigo, um obreiro lá da igreja em Santo André, é um tremendo de um obreiro. Queria eu poder ouvi-lo pelo menos um ano. Em tempo integral eu seria outra pessoa. E aí esse rapaz chegou emocionado porque pregou e foi uma benção.
E aí nós perguntamos para ele o que foi que ele pregou. Ele falou que pregou sobre Davi matar Urias. Davi matou Urias, Davi puxou a espada e enfiou na barriga de Urias. Aí esse amigo meu, né, que eu disse que é um grande obreiro, ele falou assim: não é assim não, rapaz, não faça uma coisa dessa não. Espera aí que eu vou ler aqui para você. Aí ele abriu o texto lá e leu e realmente não tinha nada a ver, né? O Davi enviou Urias para o campo de batalha, no lugar onde a batalha era mais sangrenta, na infantaria ali no campo de ataque, do corpo a corpo, nas flechadas e tal, e mandou tirar a retaguarda dele, entendeu? Aí os caras mataram e mataram outras pessoas também. Mas não teve nada de facada na barriga espadada na barriga do Urias, né? Bom, mas aí o que esse irmão defendeu? Ele defendeu o que está escrito. Você, não, peraí, não é assim que está escrito. Está escrito assim. Não foi para defender uma ideia dele. Aí esse irmão, que tentou me refutar, ele começa citando versículos das Escrituras. Vamos abrir a Bíblia. Aí abre lá a Bíblia e Jesus no meio dos doutores. Caramba, eu tinha falado no meu vídeo que Jesus começou a pregar com 30 anos. Tá vendo? Aí ele cita lá a passagem de Jesus lá quando tinha 12 anos, com os doutores, ouvindo e respondendo algumas perguntas. Falei, tá, né? Tá vendo, igreja? Tá vendo? Pode ensinar sim, criança pode pregar sim, é o que, ó? Tá aqui. Agora vamos ler outro versículo. Aí foram para Lucas. E o menino crescia em estatura, em inteligência, né? E espiritualidade e tal. Tá vendo? O menino crescia. Jesus, né? Falando de Jesus. Tá vendo? Tem que pregar. Viu? O quê? Criança pode pregar sim. Agora vamos ler agora no encontro que Maria, quando estava grávida, né, de Cristo, do Cristo, e Isabel estava grávida do João Batista. Aí quando as duas se encontraram, Maria saudou Isabel, o menino João Batista saltou do seu ventre, foi cheio do Espírito Santo e tal. Tá vendo? O menino no ventre já estava com o Espírito Santo. Tá vendo como tem que pregar? Criança pode pregar sim. Agora vamos ver lá e vamos ver lá em Samuel lá. E a Ana era estéril, não sei o que, e teve um filho e depois ela entregou ele no templo, consagrou ele ao templo para receber o ensino. O ensino pelo sacerdote ali e tal, e depois ele foi ser chamado para ser profeta. Tá vendo como criança pode pregar? Aí depois ele falou de Naamã, a menina de Naamã que eu tinha falado, falou da jumenta do Balaão. Entendeu? Esse pessoal é assim. Esse pessoal pentecostal. E eu também sou pentecostal, por isso que eu estou dando risada. Esse pessoal pentecostal, eles são assim. A Bíblia não é assim que ela funciona. Entendeu? A Bíblia é para você entender ela como a história completa. Fazer todas as conexões, as ligações, para você entender o plano todo. Aí ele citou mais alguns versículos lá, tá vendo? Aí veja, o problema dessa questão da soberania de Deus, que ele falou assim: Deus é soberano, igual eu tinha falado no vídeo, né? Se Deus usou uma jumenta, por que não pode usar uma criança? Mas aí é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos supor que Deus, porque Ele é soberano, hoje mesmo Ele resolva mudar as coisas. Ele fala assim: agora, amanhã, a partir de amanhã, quem vai nascer depois da noite, no amanhecer do dia, não é mais o sol, é a lua. A lua agora é quem vai alumiar de dia.
e o sol vai nascer de noite só. Vai ser. Não vai ter mais escuridão. Aí sim. Ele pode fazer isso? Deus? Pode. Ele não é soberano? É. A partir de amanhã, os rios, todos os rios que desciam assim, a partir de amanhã agora eles vão subir. Que Deus é soberano, ele pode fazer tudo que ele quer. Tá entendendo, irmão? Esse princípio aí da soberania de Deus aí é uma aplicação errada. Porque Deus é soberano, mas ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de ordem e um Deus, a Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz, eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso que ele é digno de confiança. Agora já pensou se Deus mudasse toda hora? Mudasse seus planos, mudasse seus projetos. E quem era que ia acreditar nesse Deus? Num Deus tão maleável, tão instável, né, emocionalmente. Não, ninguém ia acreditar. Toda vez que eu vejo o arco celeste no céu, que o povo chama erroneamente de arco-íris, tem nada a ver com arco-íris, é o arco celeste, ou o arco de Deus, o arco da aliança que Deus fez com Noé. Deus disse, nunca mais eu destruirei a terra com água. E aí? A gente confia. Por que a gente confia? Porque a gente sabe que Deus é fiel e ele não volta atrás com a sua palavra. Então, não vamos usar a soberania de Deus dessa forma, como se Deus fosse um Deus de desordem. Quando esse rapaz falou que ia provar, eu confesso que ia provar que era bíblico, que a criança poderia pregar, eu ia provar teologicamente. Eu falei, rapaz, bom, vamos ouvir, né, o que o rapaz tem a dizer. Eu, na minha ingenuidade, eu imaginei que ele ia citar um exemplo na capela de Westminster, né, onde Lloyd Jones pregava. Sempre tinha, vez ou outra, tinha uma criança de 9 anos pregando lá na capela de Westminster, ou então no tabernáculo de Spurgeon, ou então na Catedral de Londres. Falei, vai. Entendeu? Não tinha nada disso, não tinha nenhum exemplo. O único exemplo que ele citou foi o exemplo dele, que ele começou com 9 anos. E eu acho que pelas citações que ele fez, pelas distorções que ele fez, ele não deveria ter começado ainda. Deveria primeiro aprender o que é pregação, aprender a seriedade que envolve a pregação, aprender que a pregação envolve a grandeza de Deus, envolve a pureza da palavra, envolve a perdição eterna das pessoas e a edificação da igreja. É uma coisa extraordinariamente incomparável. Então, eu acho que ele tinha que ver isso aí com mais seriedade. Eu pensei que ele... estão fazendo isso agora e eu acho ridículo. Esses dias o pregador aí que cobra para pregar, o pregador que cobra para pregar, estava sendo... Tem gente que critica, porque a gente cobra para pregar. Mas está pensando que é fácil? Você estudar e se preparar para preparar um sermão de 1 hora? E não é fácil não, gente. Tá pensando o quê? Aí eu vou provar para você. Aí abre a Bíblia. Aí citou aquela passagem quando Jesus enviou os 12, que não era para levar cajado, nem sandália, né? Sapato, mantimento, nem túnica, nem nada, né? Aí ele cita 2 versículos, aí pula outro, cita outro, pula outro, cita outro, pula outro.
E assim vai, ele vai se esquivando de alguns para defender a ideia. E não cola. Não cola. Não cola de jeito nenhum. Então eu acho isso errado, você usar a Bíblia dessa forma. Né, para tentar provar o seu ponto de vista e pegar lá um versículo lá que não tem nada a ver para fazer isso, entendeu? Então quer dizer, eu sou teólogo e sou pedagogo. Tecnicamente, eu posso falar do desenvolvimento do desenvolvimento maturacional, né? Eu posso falar da maturação e da maturidade, do desenvolvimento físico e do desenvolvimento psicológico da criança. Os estágios da alfabetização, os estágios do crescimento da criança. Eu tenho propriedade para falar porque eu estudo isso aí. Eu tenho licenciatura plena em pedagogia, mas eu já venho estudando há décadas. Eu venho estudando a questão da criança. Entendeu? Então isso é uma carga, na verdade não é nem uma carga, é uma sobrecarga que põe sobre as crianças. Essas crianças, elas podem até continuar pregando na sua vida adulta, mas elas vão ter tantos erros e não vai ter mais como tirar esses erros, porque a criança tem que aprender no momento certo. A alfabetização tem que acontecer no momento certo, de acordo com o desenvolvimento da criança. O professor tem que entender quais as ferramentas pedagógicas, né, tem que ser usadas em determinada fase da vida da criança, o conteúdo, os testes, né, o feedback, justamente para saber, as avaliações, justamente para saber aonde aquela criança está e depois continuar no processo. Mas a pessoa tem que ter uma ideia de homem, tem que ter uma ideia de educação, tem que ter uma ideia de criança, tem que ter uma ideia de alfabeto, tem que ter toda uma ideia. Então eu acho isso muito péssimo, cara, muito ruim para o desenvolvimento de uma nação. A pessoa refutar um médico, cara, que um médico disse uma coisa, aí o cara vai lá e refuta ele, o cara nunca estudou nada. Mas a nossa nação está assim, entendeu? Então, meus amigos, eu encerro por aqui para não se prolongar muito. Mas quando você quiser refutar alguma coisa, prepara um estudo. Vai lá em Samuel, vê com quantos anos foi que ele começou a profetizar, qual foi o tempo de treinamento dele, qual foi o tempo de treinamento de João Batista, mais de 30 anos no deserto, qual foi o tempo o tempo de treinamento de Jesus Cristo, quantos anos ele estudou na sinagoga, tá? Porque senão fica feio isso aí. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra que é a espada do Espírito. Essa espada, você manejar ela, não é para ofender os irmãos, não é para ofender as pessoas. É para você ensinar as verdades eternas, ou a verdade eterna de Deus. Entendeu? O irmão falou que eu estava revoltado, que eu estava zangado, que eu estava revoltado. Ele falou, parece que ele estava até zangado, que ele estava revoltado. E no final ele ainda me ofendeu aí. Não me ofendeu porque não tem como me ofender, porque eu não sou nada. Assim como ele me chamou de mestre no começo, sendo que eu não peguei para mim aquele título de mestre, porque eu não sou mestre, eu sou um discípulo, eu sou um aprendiz. Mas no final também ele tentou me ofender, mas não conseguiu, porque assim como eu não peguei o título de mestre, também eu não peguei o título de falso profeta. Depois ele citou lá um pregador e falou,
Concordo com o pregador tal. É melhor ouvir uma criança do que ouvir um falso profeta. Mas não me ofendeu, nem o título de mestre me ensoberbeceu, que eu não peguei para mim, e nem falso profeta me rebaixou, porque não tem como não tem, ninguém consegue me rebaixar. Porque eu não me considero nada. Geralmente essas pessoas que se ofendem com tudo é porque se sentem muita coisa. Eu sou grandão, então o cara me ofendeu. Eu sou o cara, então. Não, não me ofendeu não. Você pode me chamar do que você quiser. Não me ofende. Porque a Bíblia não diz assim. Se você se humilhar, se alguém te humilhar, Deus vai te engrandecer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Assim, não é os outros me humilharem. É eu mesmo me humilhar. Entendeu? Eu não sou humilde. Eu não me considero humilde, mas eu não vejo como alguém me ofender. Porque o que eu sou para alguém me ofender? Entendeu? Então um abraço aí aos amigos, os amigos que ainda não são crentes, os amigos crentes. Eu sei que existem algumas igrejas, pouquíssimas igrejas, que ainda estão tentando viver o Evangelho, pregar o Evangelho, amar o Evangelho e pregar o Evangelho. Mas são pouquíssimas pessoas. Aliás, a maioria das igrejas são verdadeiros campos missionários que precisam de missionários lá para ganhar pessoas lá, mesmo que seja fora do templo. Quando você sair do culto, você pega aquele irmão lá, pega no bom sentido, né? Não é se rebelar contra a liderança da igreja, não. Você, ei irmão, vem aqui, por favor aqui, tudo bem? Como é que foi sua semana e tal? E aí, irmão, gostou dessa palavra? Foi boa e tal, assim, não, mas veja aqui, ó. Essa palavra quer dizer assim, assim, tal. Geralmente eu ensino fora da igreja. Fazer o quê, né?